Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais uma receita aqui no canal da Círculo. Meu nome é Milena Miranda, eu sou prof aqui do time de artesãos e hoje a gente vai fazer um biquíni sem alças com uma combinação de fios um pouco inusitada, mas eu vou explicar mais a fundo para vocês entenderem que é super possível combinar esses dois fios. Bom, o primeiro fio que eu escolhi para fazer esse biquíni foi um fio mais grosso, porém tem essa mescla de cores aqui que eu achei sensacional para a gente trabalhar e fazer algo diferente para abrir um pouco a mente de vocês. Então, eu vou escolher trabalhar com um fio barroco multicolor, porém, deixo em ênfase, precisa ser a versão premium, tá? Por quê, prof? Porque a versão premium aqui do barroco, cadê? É uma versão que ela tem um acabamento da mercerização. Então, é 100% algodão, porém mercerizado. E esse acabamento aqui no fio natural de algodão, ele dá mais resistência para você molhar e secar. Então, o primeiro fio que a gente vai trabalhar é o Barroco Multicolor Premium, tá? Deixo a sugestão de substituição, você pode usar um charme mesclado ou cor lisa também, se você preferir algo de menor espessura, mas eu vou usar esse daqui e com uma combinação de mais 2 novelos do fio verano. Esse foi o gasto para um biquíni no tamanho P, tá? Eu não cheguei a usar todo o novelão de 400 gramas do barroco. Caso você for fazer um tamanho maior, você pode manter um novelão desse daqui do barroco Multicolor Premium, ênfase no Premium, e daí você vai aumentando e adquirindo mais do fio verano somente, ok? Então, de fios, a gente vai usar esse combo e eu vou tecer uma miniatura explicando para vocês com essa variação de cor que eu achei bem legal. Vou deixar na tela qual que é o nome dessa cor do Barroco Multicolor Premium para vocês, mais o verano na cor branca. Além disso, nós vamos precisar de uma tesoura e aqui eu vou trazer duas numerações de agulha bem próximas, tá? Eu tenho aqui uma 2,5 e uma 3, mas você pode trabalhar com uma agulha número 2 a 3 para o fio verano, que a gente vai usar nos acabamentos, e também em toda essa parte de trás, que o segredo para essa peça tá no fio verano também. E para a gente trabalhar com o Barroco Multicolor Premium, eu vou usar uma numeração 3 a 4, tá? Eu vou deixar esse gap de medida para vocês, porque depende da tensão de ponto, ok? E esse fio, ele é mais grosso. Fora isso, a gente vai precisar também de uma fita métrica, porque você vai precisar tirar algumas medidas corporais aí, que eu vou auxiliar vocês. E aí sim, vamos partir para tecer o nosso biquíni. Bom, para vocês fazerem essa receita bem personalizada, você vai precisar da primeira medida aqui do top, que é a sua circunferência do busto, tá? Aonde a gente vai medir isso? Exatamente na altura ali do bico do seio, que é a parte mais protuberante do busto, do tronco, ok? E aonde a gente vai utilizar essa parte de cima do nosso biquíni. A segunda medida é que você vai ter que tirar qual que vai ser o comprimento total aqui, ou seja, que vai vir, você que vai decidir também, tá? Aqui acima, no tórax, até abaixo do seio. Você pode medir com a fita métrica exatamente assim, passando por cima do volume do seio, tá? Bem ali na linha do bico do seio, que é a parte mais protuberante. Porque esse comprimento vai ter que ser o comprimento da faixa para cobrir todo o nosso seio, ok? Você tirou essa medida total aqui, que praticamente seria daqui até aqui. Você pode deixar uns 2 centímetros ou 1 centímetro de borda, que a gente vai passar aqui, tá? Não necessariamente precisa ser tão grosso, ou se você quiser, você pode ir brincando com essas combinações de medidas. E, por exemplo, eu vou tirar 1 centímetro em cima, 1 embaixo, então dessa medida total que eu tenho, eu tiro 2 centímetros no total, e isso aqui vai ser o comprimento que a gente vai começar a tecer com o fio barroco Premium, tá? Multicolor.
E a gente vai precisar dessa medida de circunferência de busto. E o que eu vou fazer com ela? Tirou a medida da sua circunferência total, que ela vai dar a volta no corpo, você vai medir com a fita métrica sem apertar muito e sem deixar frouxo, e você vai diminuir de 25 a 30 centímetros, tá? Que é esse tanto aqui que a gente vai acrescentar com o fio verano, porque o que vai acontecer aqui? Essa parte vai dar a elasticidade que a gente precisa para vestir essa peça, tá? Então, por isso que ela é uma peça mais inusitada. A gente vai usar as características desses dois fios para fazer um combinado e uma peça diferente. Então, ó, acompanhem tudo que eu deixei na tela aqui. Se precisar, volta essa parte do vídeo mais de uma vez para a gente começar a tecer. Aqui eu vou pegar, então, o meu fio barroco, com essa mescla bem original aqui, bem diferentona. E aquela medida que você definiu para ser esse comprimento com esse fio, a gente vai começar a tecer as correntinhas. E a medida que a gente vai se basear vai ser na vertical, tá? Então, por exemplo, você vai medir assim. O tanto que você definiu, deixando a borda pra gente passar com o fio verano. Aqui eu vou fazer uma miniatura, então eu vou fazer bem menor, mas para mostrar o ponto para vocês. Esse ponto que a gente vai trabalhar é o ponto tombadinho, tá? Então você vai fazer a quantidade em centímetros para rebater esse comprimento. Você pode subir mais 2 correntinhas e na quarta de fora para dentro, você vai fazer mais 3 pontos altos. Fiz essa quantidade, eu vou pular 1, 2, no terceiro eu vou fechar. Subo 2 correntinhas, faço mais 3 pontos altos aqui, pulo 2 bases, fecho com ponto baixo, subo 2, mais 3 pontos altos, conto 2 e fecho, tá? Mas você pode adaptar. Por exemplo, aqui eu fiz uma quantidade, sobrou 1, 2, eu fecharia nesse, ele vai sobrar um pontinho. Se sobrar um só, ó, vou dar uma técnica muito boa aqui para vocês. A gente pega esse nozinho inicial que a gente fez e desfaz ele, ó. Se for um só ou um 2, fica mais fácil, tá? Então você pode fazer isso. Fiz a primeira carreirinha, eu vou subir 3 correntinhas, virar o meu trabalho. Aqui nesse pé, eu venho e vou completar com mais 3 pontos altos, porque eu já tenho as 3 primeiras correntinhas ali, tá? E agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai tombar e enroscar, ó, no corpinho maior da extremidade esquerda. Então, no bloquinho de baixo, eu venho aqui nesse corpinho, enrosco, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas e eu vou trabalhar aqui, ó, nesse corpinho aqui. Venho, faço mais 3 pontos altos, tombo e enrosco nesse último corpinho da esquerda do bloquinho de baixo. Fecho com ponto baixo, faço 2 correntes e mais 3 pontos altos. E o ponto tombadinho é basicamente isso, tá? Chego aqui no final, eu só vou finalizar lá no cantinho esquerdo com ponto baixo. E assim eu vou ir subindo carreira por carreira, tá? É como se a gente visualizasse essa faixa assim. E eu vou crescer essa faixa aqui com o ponto tombadinho até eu chegar na medida que vai ser a sua circunferência de busto, menos de 25 a 30 centímetros, que é o tanto da faixa que a gente vai ter que completar quando a gente for trocar de fio, tá? Então, façam essa medida toda, que você seguiu o comprimento aqui nessa altura, e essa largura da faixa, eu vou crescer na minha miniatura, e eu vou mostrar como que a gente vai fazer a continuidade utilizando o fio verano.
Quando você estiver chegando naquela medida, a gente vai fazer a última carreirinha, porque a gente vai nivelar esses bloquinhos do ponto tombadinho, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou subir as 3 correntinhas iniciais aqui. Na próxima base, eu venho fazendo um ponto alto. Na próxima, eu faço um ponto baixo. Na próxima, eu pulo. E aqui, aonde a gente vinha enroscando, eu faço um ponto baixo. Pulo essa base que é o pé da onde vem essas correntes. Venho na próxima, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto baixo. Pulo essa, enrosco aqui e faço um ponto baixo. Mais uma vez. Pulo essa, na próxima eu faço um ponto alto, um ponto baixo, pulo e um ponto baixo, tá? Desse jeito a gente vai nivelar o começo e o final, ó. Porque é como se essa parte aqui fosse estar assim, ó, exatamente como na nossa peça. E agora a gente vai cortar o fio aqui e trabalhar com 2 cabos do fio verano. Pego os meus 2 novelos do fio verano e a gente vai trabalhar com os 2 cabos, tá? Se você quiser, você pode sim continuar com a mesma numeração de agulha, ou se você preferir, você pode diminuir. Como eu deixei no começo, você pode fazer das 2 formas, tá? Eu vou continuar com a mesma aqui para mostrar para vocês. Então, eu vou vir com os 2 cabos do fio verano, vou fazer um nó no primeiro pontinho aqui, insiro, puxo para trás, subo 3 correntinhas e eu vou continuar fazendo o ponto tombadinho da mesma forma, ó. Então, aqui na base eu fiz um ponto alto, 2 e 3. Olho aqui a base, 1, 2, na terceira eu fecho com um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, venho e faço mais 3 pontos altos, conto 1, 2, no terceiro eu fecho e assim até eu chegar no final da carreira. Mesmo que dê uma numeração que fique 1 a mais, você pode esticar, tá? E fechar com um ponto baixo. Fiz aqui, agora eu vou continuar do mesmo jeito que a gente fez esse ponto aqui com o fio barroco, eu vou fazer com o verano. O que que acontece? Vocês estão vendo que como esse fio ele tem elasticidade, a gente vai tecendo, ele vai apertando e parece que ele vai até diminuindo essa espessura aqui, ó, é exatamente por causa da elasticidade do fio verano, tá? E agora não tem segredo, lembra aqueles centímetros que ficaram faltando que você diminuiu da medida total de circunferência de busto? Você vai acrescentar aqui com essa parte, tá? Você vai fazer e qual que é a sugestão de ouro para vocês dessa receita? Você vai ir crescendo toda essa parte aqui com verano e vá colocando no seu corpo exatamente ali, tá? Porque ele não pode ficar super apertado, ele não pode ficar frouxo, porque vai descer, ele tem que ficar num tanto certo que você ainda estica e ele vai sobrar. Se você colocar inteiro sobre o seu corpo, assim, segurando as pontas e dar uma esticada e ver que ele tem folga, beleza. A última carreirinha a gente vai nivelar igual a gente fez aqui, tá? E a gente vai grudar uma parte com a outra com ponto baixo. Faça essa emenda e prove. Vou deixar bem grande na tela. Prove. Você tem que conseguir tirar e colocar e o top ficar sem cair, tá? Se ele não entrar, é porque falta dimensão. Você vai acrescentando aqui no verano. Mesmo se passar daquela medida que você mediu, pode acrescentar, vai vestindo. E se ficar muito largo, você pode diminuir aqui, tá? Então, terminem essa faixa toda com a combinação dos dois e que ela vista e fique ok no seu corpo, que a gente vai fazer os acabamentos em cima e embaixo. Terminou, uniu essa lateral, você vai desvirar, tá? Para que essa união fique para dentro. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar o mesmo ponto tombadinho, só que agora dando essa volta em cima e embaixo, tá?
Você pode fazer uma voltinha só, 2 voltinhas só, quantas carreiras você quiser acrescentar em cima e embaixo. E não necessariamente precisa ter as mesmas quantidades em cima e embaixo, tá? Você pode ir definindo de acordo com a espessura que você quer. E o legal é que a gente passa esse acabamento com esse ponto aqui em cima, como ele é com o fio verano, o que que acontece? Ele também vai dar essa elasticidade e vai moldar melhor na parte de cima e na de baixo. Aqui eu vou fazer uma carreirinha em cima e uma embaixo para vocês verem como que vai ficar. Passou o acabamento em cima e embaixo, olha que lindo que fica o nosso top sem alças. Uma dica aqui para vocês é vocês passarem o acabamento, vistam para ver certinho, porque o acabamento aqui, ó, ele tende a dar uma segurada na peça. Essa peça aqui, conforme você vai usando, ela vai laceando, principalmente na parte aqui do algodão, tá? E uma outra coisa que vocês podem fazer é fazer um cordão de correntinha e na hora de você utilizar, você amarrar aqui entre o seio para você fazer um detalhe e moldar um pouco, né? Em vez de ele ficar 100% reto, ele fica nesse formatinho de borboleta. Então, você pode fazer este laço ou com o fio barroco ou também com o fio verano. E aí, o seu top sem alças, ele vai ficar pronto e super diferente para você utilizar. E agora, pra gente fazer a parte da calcinha, vocês na verdade têm uma missão aqui, porque fazer a calcinha é muito mais fácil do que muita gente acha, tá? O segredo é qual? Você vai pegar um biquíni seu que você já tenha, de preferência um modelo assim similar, né, que tenha esse formato meio triangular, porque para essa peça a gente vai fazer a calcinha de amarra, tá? Ela não vai ter a largura lateral. Então, por exemplo, peguei uma versão que eu tinha aqui de lycra e a gente vai se basear tanto nas larguras quanto no comprimento dessa. Porém, lembre-se que a lycra, ela estica, né? Quando a gente coloca ela no corpo, ela vai moldar e esticar mais do que o crochê. O crochê, ele pode ceder, porém ele não tem essa elasticidade toda como 100% lycra, mesmo a gente usando o verano, tá? Se você quiser algo que estica mais, você pode fazer essa calcinha toda com 2 cabos de verano. Dá para adaptar tanto a calcinha quanto o top, você pode sim fazer tudo com o verano. Mas aqui o que a gente vai fazer, gente? Basicamente, eu vou começar aqui embaixo fazendo correntinhas numa largura que eu chegue na largura baseada, ó, da peça que você já tenha. Pega um biquíni que você gosta, tá? Ó, aqui eu meio que rebati essa largura. E aí eu fui crescendo com pontos altos com o meu fio barroco e intercalando da seguinte forma. Fiz aqui, ó, uma carreira e 2 carreiras as iniciais, sem aumentos, tá? Vocês podem fazer de 2 a 3. E depois a gente vai intercalar uma carreira que tenha aumentos nos 2 lados, ou seja, chegou no último ponto alto, a gente vai ter mais um no final e um no começo. A próxima carreira eu faço sem aumentos, a outra eu faço com. Uma com, uma sem, uma com, uma sem, que você vai ver que ele vai começar a fazer este formato de V. E aí você vai crescendo até o comprimento base da sua calcinha, porém pro crochê eu indico que vocês deixem um pouquinho mais, tá? Porque você pode até medir esticando, ó. Lembre-se que sempre a de lycra vai parecer um pouquinho menor. O crochê a gente tem que fazer o comprimento um pouco maior, porque senão ele não vai moldar no nosso volume, tá? Eu fiz isso na parte da frente. Depois que eu cheguei nesse tamanho, eu inseri o fio de novo aqui embaixo, na primeira carreirinha, e ao invés de eu deixar aquelas 3 primeiras carreiras de pontos altos sem aumentos, eu já comecei fazendo uma ou 2 seguidas com aumento, né? Pra gente aumentar essa parte do bumbum e ficar mais largo. E aqui você pode modular, quanto mais carreiras seguidas com os aumentos, mais você vai abrir essa angulagem.
Depois que eu cheguei nesse começo com uma, duas ou até 3 seguidas de aumento, eu voltei a intercalar uma carreira com aumento, uma carreira sem aumento dos lados, tá? Até eu chegar também num comprimento que seja o desejado. Aqui, gente, também, se você tá fazendo essa peça para você, é interessante que você coloque, né, sobre o seu corpo esse fundinho aqui, para ver se cobre todo o seu bumbum. Por quê? Porque nós mulheres temos volumes de corpos diferentes, tem gente que pode ser que tenha mais bumbum, outras pessoas menos, e a lógica é, quanto mais volume de bumbum você tiver, mais essa parte das costas, ela vai ficar maior do que a da frente, tá? Para poder cobrir este volume. Feito isso aqui, eu vou passar uma volta de pontinho leque com 4 pontos altos, daí com o fio verano em 2 cabos, e para finalizar, eu fiz uma correntinha aqui, também estilo ponto leque, que é subindo 2 correntinhas e fazendo 2 meios pontos altos no mesmo lugar. Subo 2 correntinhas, volto no pé das correntinhas com 2 meios pontos altos, porque aí a corrente ela fica um pouquinho mais grossa do que só as correntinhas no caso, né? A cordinha fica mais grossa, tá? E aí, gente, nós vamos ter o nosso biquíni completo aqui para vocês aproveitarem agora nesse verão. E olha como que vai ficar o nosso conjunto. Espero que vocês gostem dessa receita e o que eu quero deixar de recado final para ela é o seguinte: experimentem. Eu sei que muita gente tem receio de fazer moda praia com crochê, mas a gente só aprende testando. Então, aproveitem essa nossa receita aqui, tem muitas outras receitas lindas de todas as artesãs aqui do time Círculo, com peças de moda praia e muitos fios diferenciados para você testar e não deixar de colocar em prática o seu crochê. Também não se esqueça, quem fizer todas ou qualquer uma das receitas aqui do canal, de usar a nossa hashtag Sempre Círculo, que a gente adora ver as peças tecidas por vocês. É isso, um beijo da Prof e até a nossa próxima receita.